ciência, né? Porque essa aula, ela vai ser gravada e vai descer para o YouTube depois. Então, todos têm que estar cientes, né, disso, todos os participantes, né? Então, vou ler aqui um aviso legal para cumprir as formalidades, enquanto tem mais gente entrando, e depois eu começo propriamente com a aula. Aviso legal. O presente evento da Fundação João Pinheiro será gravado e utilizado para uso externo. A gravação poderá incluir dados dos participantes, como vozes, imagens ou nomes. Ao se inscrever nesse evento da Fundação João Pinheiro, esteja ciente de que aceita e reconhece o acima descrito e concorda que a gravação do presente evento poderá ser utilizado pela Fundação João Pinheiro em seus canais externos ou em outros materiais serem publicados pela Fundação João Pinheiro. Como parte da solicitação de inscrição ou participação desse evento, você concorda que a Fundação João Pinheiro pode usar seus dados, caso seja um participante ativo no evento. Caso não se sinta confortável ou não concorde, poderá cancelar sua inscrição ou participação antes do início do evento. Então, gente, basicamente, a nossa aula aqui de hoje, ela vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada no YouTube. Então, eu peço a todos que mantenham os microfones desligados e as câmeras também, até para ter um menor consumo de internet. Eu vou começar falando. Eu acho que minha apresentação aqui ela vai durar por volta de 1 hora, e depois, quem tiver qualquer dúvida, eu vou abrir um espaço para dúvidas no final. Então, quem tiver qualquer dúvida, a gente vai deixar para o final, né? Eu vou tentar, tinha muita coisa a falar, mas eu vou tentar não delongar muito, para não ficar muito cansativo, e aí eu vou deixar as dúvidas para o final. Quem quiser, quem tiver qualquer dúvida, pode ir mandando no chat também, que a Luísa, que está nos ajudando aqui, fazendo a moderação da aula, ela vai tentar me passar, ela está tentando consolidar isso para me passar no final. Então, basicamente isso, os avisos que eu tinha que dar, né? Tem mais gente entrando, mas à medida que forem entrando também, eu estou na parte mais introdutória, as pessoas vão pegando, né? Essa aula, explicando um pouco da dinâmica da aula, essa aula, eu queria agradecer, primeiramente, todo o apoio que a Fundação João Pinheiro me deu nesse processo, né? A Fundação, logo quando eu dei ideia, a coordenação da Fundação topou, né, e me ajudou, me deu todo o apoio para a gente ter essa aula aberta, né? Eu queria agradecer especialmente o Bruno, que é coordenador aí do CESAP, do curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro, o Tiago também, que me ajudou bastante, né? Em especial também a equipe do EAD da Fundação João Pinheiro, né, o Max, e sobretudo a Luísa, que está me ajudando aqui, fazendo a moderação da sala, né? E ela vai tentar consolidar tudo isso. Eu peço, gente, para todo mundo, para que tente desligar, como a Luísa disse, né, para tentarem desligar as câmeras aí, por favor, né? Tem uma opção aí para desligar o microfone e desligar a câmera, porque essas imagens vão ser disponibilizadas depois no YouTube, como para não consumir muito internet, entendeu? Então, assim, no final, eu vou abrir para as perguntas, e aí nesse momento, quem for perguntar alguma coisa, poderia abrir a câmera e fazer a pergunta que for. Eu acho que agora muita gente entrou, né? Então, eu vou começar com o nosso encontro de hoje, né? Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de todos aqui, né, tanto dos meus alunos, né, que estão me acompanhando o semestre inteiro. Essa aula é a nossa 13ª aula do curso, né, essa aula a gente está fazendo ela aberta, né, eu pensei em fazer ela aberta, porque é um tema, para mim, que ele é bastante especial, né. Para quem não me conhece,
eu tenho toda a minha trajetória acadêmica, ela é dentro dessa área de justiça juvenil e política socioeducativa, né? Eu comecei desde os 19 anos, eu comecei fazendo estágio lá no socioeducativo, né, que é o órgão do Estado que faz a gestão dos estabelecimentos socioeducativos no Estado, né? Logo depois, é, eu, eu fiz minha monografia sobre o tema, né, trabalhando com a questão dos indicadores do socioeducativo. Vou trazer um pouco desses dados depois, e depois eu acabei fazendo o meu mestrado em sociologia, mas estudando especificamente a área de justiça juvenil, e é um tema, assim, que eu tenho especial apreço, né, com certeza a minha maior especialidade dentro dessas disciplinas, dentro de pesquisa mesmo, né, como eu disse, essa aula faz parte de um curso, né, que eu estou dando, a disciplina optativa dentro do curso de administração pública, que é de Sistema de Justiça Criminal e Políticas de Segurança Pública, né? E hoje eu vou discutir alguns mitos aí que permeiam o debate nacional sobre o tema, né? Como eu sei que o público aqui nosso, ele é bastante diverso, né? Tem pessoas que têm é, é, pouca vivência sobre o tema, né? E eu tenho alguns colegas aí pesquisadores, então eu tenho consciência que a gente tem um público bastante diverso aqui. Eu vou tentar fazer uma aula bem democrática, eu vou tentar estabelecer explicar alguns pontos básicos, mas, ao mesmo tempo, eu vou apresentar os meus argumentos com base em pesquisas empíricas. Então, para tentar agradar os dois tipos de público, eu vou tentar fazer um resumo de uma parte mais introdutória, básica, explicando o que é a política, o que é a justiça juvenil, e, ao mesmo tempo, vou apresentar dados de pesquisas empíricas, parte delas compiladas por mim mesmo, pelas minhas pesquisas que eu já desenvolvi. Então, é mais ou menos essa que vai ser a nossa dinâmica, né? Quando a gente fala em justiça juvenil, muita gente não entende muito do que se trata, né? Quando fala de política de atendimento socioeducativo, é uma coisa um pouco abstrata para muita gente, é uma coisa um pouco mais ampla. Então, muita gente, aí os operadores provavelmente do sistema que estão assistindo essa aula, provavelmente vão ter escutado relatos iguais, vão perguntar assim, quando, por exemplo, eu falava, eu pesquiso justiça juvenil, eu trabalho no socioeducativo, as pessoas geralmente me questionavam assim, é tipo aquele negócio de FEBEM que tinha antigamente. Então, acredito que muitos operadores escutam esse tipo de fala. Então, hoje eu vou explicar mais ou menos o que acontece com um adolescente que ele é apreendido pela polícia, acusado da prática de atos infracionais, e eu vou explicar todo o processo, desde a apreensão pela polícia, a parte da justiça, depois o cumprimento de medida, né, tanto em meio fechado quanto em meio aberto, e depois eu vou falar dos mitos, né, eu não consigo falar desses mitos que eu estou querendo tratar antes de falar, de ter essa parte introdutória. Então, eu peço paciência para os que já têm uma vivência maior, que já conhecem, para que tenha um pouco de paciência nessa parte introdutória, porque eu estou querendo fazer algo mais geral, para que qualquer pessoa possa entender. Pelo menos esse é o meu propósito aqui. Antes de falar do... Gente, todo mundo está vendo a minha apresentação. Eu coloquei no modo apresentação, eu acredito que minha ideia é que vocês estejam vendo em tela cheia. Que ótimo, então vocês estão vendo aí. Quem não estiver vendo, tenta clicar em cima da minha apresentação, mas eu acho que está dando tudo certo. Vocês estão conseguindo ver, sim. Então, gente, antes de entrar
entrar nesses mitos, né, que permeiam o debate sobre justiça juvenil, eu queria fazer uma breve retrospectiva. Eu prometo que não vou me delongar muito nessa parte, né, só falando as ideias gerais, sobre um pouco da trajetória recente da justiça juvenil no Brasil, né. A gente tem as principais, as alterações, né, mais substantivas no século passado, né, no século XX, né, sobre a justiça juvenil no país, né, até mais ou menos o início do século XX, a gente tinha um tratamento penal indiferenciado tanto para crianças e adolescentes órfãos, quanto para adolescentes em conflito com a lei, que são os adolescentes que estão acusados da prática de um ato infracional. A gente tinha, não, desculpa, gente, a gente tinha um tratamento indiferenciado em relação aos adultos e os adolescentes, né? A gente tinha o mesmo aparato jurídico para poder julgar tanto os adultos quanto as crianças e adolescentes, né? Isso só muda com o primeiro Código de Menores, de 1927, né? A partir daí, a gente tem vários códigos de menores no decorrer do século XX, mas eu estou sinalizando só o primeiro aí, que ele é um primeiro grande marco aí dentro da área de justiça juvenil, né? Então, gente, nesse início do século, a gente tem um predomínio de uma fase tutelar, né? A gente tem um tratamento homogêneo, tanto para as crianças e adolescentes órfãos, quanto para os adolescentes que estão autores de ato infracional, né? Então, a gente tem um tratamento homogêneo no Estado para o tratamento desses dois públicos diferenciados, né? Nesse momento, a gente tem umas políticas de caráter tutelar e de assistência social para esses públicos, né? Diante da inoperância do Estado, nesse contexto, quem lidera as iniciativas, né, para tratar dessas crianças e dos adolescentes, eu vou colocar em tela cheia, né, gente? Só um minuto. Eu acho que agora está dando para ver melhor, né? A gente tem um tratamento nesse contexto, né, que ele diante da inoperância do Estado, que ainda não tomou as rédeas desse tipo de política. Quem assume acaba sendo a filantropia, né? A gente tem um destaque para a Igreja Católica, que tem um papel muito forte nesse sentido, né, para a tutela dessas crianças e dos adolescentes órfãos, né? Assim como para os que estão os crianças e adolescentes em conflito com a lei naquele contexto. A gente tem uma continuidade desse contexto, mais ou menos até o início da ditadura militar no país, né, em 1964, que foi quando a gente tem a criação de uma Fundação do Bem-Estar do Menor, né, que é a FUNABEM, né, e na década de 70, a gente tem a criação, por meio do intermédio dessa FUNABEM, que é dessa Fundação Nacional, a gente tem a criação de fundações estaduais do bem-estar do menor, que são as FEBEMs, né? Então, acaba que essas fundações, elas têm um nome muito bonito, né? Fundação do Bem-Estar do Menor, mas acaba que nesse período da ditadura no país, a gente tem uma intensificação de uma perspectiva repressora na gestão desses estabelecimentos. A gente tem, os historiadores relatam uma série de maus tratos às crianças e adolescentes no país, né, que estão internados dentro dessas unidades, né, que acolhem esses dois tipos de público, né. Os historiadores também falam que a gente tem uma reprodução de práticas de tortura que eram comuns na ditadura dentro desses estabelecimentos. E então a gente tem, né, apesar do Estado ter assumido um protagonismo maior na gestão desses estabelecimentos, a gente tem uma intensificação de uma perspectiva repressora também. Um quadro que só se altera drasticamente com a Constituição de 1988, né,
que a gente tem um novo marco aí no que tange ao trato às crianças e adolescentes no país. Né? A gente tem uma nova fase, que é a fase da separação, da responsabilização e da participação. Quando eu digo separação, é que só com o Estatuto da Criança, em 88, com o Estatuto da Criança, em 1990, né, a gente tem um tratamento diferenciado para esses dois públicos, né, o adolescente que em conflito com a lei e a criança e adolescentes que são órfãos no país. Né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele representa um grande marco aí no que tange a política de atendimento socioeducativo no país, né? Ele introduz uma nova lógica aí para o tratamento de responsabilização mesmo dos adolescentes, né? Ele institui o que a gente vai chamar de medidas socioeducativas, tanto quando eu falo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi de 1990, eu falo também muito da Constituição Federal de 1988. Ambos os instrumentos, eles apresentam uma série de direitos às crianças e adolescentes, né, e eles estabelecem um novo marco aí nesse tipo de política. Né? Então, a gente tem nesse contexto uma substituição de um paradigma da situação irregular, né, de um tratamento homogêneo aí para as crianças e adolescentes que são órfãos, né, os abandonados e os que cometem atos infracionais, e a gente tem uma substituição por uma doutrina da proteção integral, que é uma nova perspectiva aí que ressalta, né, a separação, responsabilização e participação. O criança e adolescente, ele deixa de ser um mero objeto das políticas públicas e passa a ser um sujeito de direitos, né? Então, o adolescente, a criança e adolescente, ele passa a ter voz, né? Esse é o grande contexto aí que está por trás desse tipo de norma, né? Que, sobretudo, em relação à Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, a gente tem a Constituição aí de medidas socioeducativas, né, a gente é nesse contexto que deixamos de ter FEBEMs e passamos a ter unidades socioeducativas, né, e a gente passa a ter uma substituição dos termos, né, vocês devem ter reparado que eu uso uma série de termos, né, eu não falo menor infrator, eu não falo simplesmente menor, né, eu estou falando de adolescentes, autores de ato infracional, eu estou falando de adolescentes em conflito com a lei, então tem uma série de termos aí que são mais adequados, né, e apesar de parecer ser uma chatice, né, um politicamente correto, esses termos, né, eles são empregados para evitar uma estigmatização, né, sobretudo com esse novo marco, que é esse novo tipo de política para criança e adolescente, esses novos termos, eles acabam sendo introduzidos para evitar essa estigmatização que esses termos antigos trazem, né? A gente tem uma série de estudos aí numa linha internacional que eles demonstram como que o sistema de justiça criminal, ele estigmatiza quem participa dele, quem passa por ele, né? E isso acaba tornando o sistema muito mais efetivo, faz com que as pessoas aumente as probabilidades que as pessoas reincidam nas práticas infracionais, criminais. Então, esse novo tipo de política, ele é introduzido, de nomenclatura, ele tem um sentido, ele não é por um acaso. Né? E é importante também, porque quando a gente está falando de menor infrator, a gente está falando de uma coisa que é inata daquele indivíduo. Ele nasceu daquele jeito, ele vai continuar assim para sempre, a gente não consegue mudar ele. Então, o objetivo de mudar a nomenclatura é dizer que aquele adolescente, ele não é só aquilo ali. Então, tem uma razão por trás disso. Não é simplesmente uma chatice, um politicamente correto barato. Tem todo um fundamento por trás disso. Pessoal, acho que estão todos me ouvindo, né? Só retomar alguns recados para quem perdeu. Essa aula está sendo gravada e depois vai para o YouTube, então quem não conseguir acompanhar tudo vai poder assistir ela depois, né? Então, e eu queria agradecer a presença dos que chegaram aí depois. Qualquer dúvida, eu vou deixar para o final um espaço para tirar dúvidas, eu não vou
Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né, para não ficar uma coisa muito cansativa. Ah, tá, o som tá bom, que ótimo, então. Né, qualquer problema que tiver em relação a som, a imagem, vocês fiquem à vontade para poder, para poder falar qualquer coisa, né? Vocês perceberam aqui que eu estou num cenário meio improvisado, eu estou na casa da minha irmã aqui, que tem uma internet um pouco melhor, então, né, aula online acaba sendo um pouco disso, né? A gente acaba improvisando para poder dar continuidade, mas eu acho que também possibilita encontros como o de hoje, né? Muita gente que poderia não estar presente está podendo participar, então acho que acaba sendo interessante por outra forma. Então, vamos dar continuidade aqui também. Explicando um pouco das leis que estão vigentes aqui hoje, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu também pretendo não me delongar muito nessa parte, mas eu acho que eu preciso passar para vocês uma visão geral, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele divide, é uma das principais coisas que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, né? Eu vou falar muito de ECA aqui, então só para vocês entenderem, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, ele traz uma diferenciação entre crianças e adolescentes, né? Crianças, segundo esse estatuto, são os indivíduos com até 12 anos incompletos, né, os quais, segundo esse estatuto, poderão ter a se aplicadas medidas protetivas, né? Então, só para vocês entenderem, a gente tem uma diferenciação das crianças e dos adolescentes. Enquanto as crianças, elas só podem ter medidas protetivas, os adolescentes podem ter medidas socioeducativas, que são medidas punitivas mesmo, né? Isso não é só aqui no Brasil, né? Depois eu vou mostrar para vocês os dados. A gente tem medidas, essa diferenciação aí de crianças e adolescentes na maior parte do mundo, né? Então não é uma coisa nossa, né? Então, e tem muitos lugares que essa responsabilização começa até bem mais tarde do que aqui, né? Então, se uma criança, por exemplo, ela for cometer algum ato infracional, ela não vai poder ser responsabilizada penalmente igual um adolescente. Ela só vai poder ter medidas protetivas, que é o encaminhamento para um conselho tutelar, obrigação da presença, de ser acompanhada dos pais, que obrigação de matrícula em escola. Então, é basicamente isso que é o que pode ocorrer com uma criança que comete um ato infracional, né? E com relação aos adolescentes, são pessoas com até 12 anos incompletos, né, que podem ser responsabilizados penalmente, tanto por medidas socioeducativas, quanto ser amparados por medidas protetivas. Então, as mesmas medidas protetivas que as crianças que podem ser aplicadas para as crianças, podem ser aplicados para os adolescentes também. Então, essa é mais ou menos a lógica. Explicando do que eu estou tratando de medida socioeducativa, o ECA, ele elenca uma série de medidas que podem ser aplicadas, né, que são essas medidas punitivas para as crianças e para os adolescentes, desculpa. Né, o primeiro é a advertência, né, a gente tem a obrigação de reparar o dano, né, prestação de serviço à comunidade, a gente tem uma liberdade assistida, que é um tipo de medida em que o adolescente ele tem que comparecer a um centro de assistência social de assistência social, os CREAS e os CRAS, com uma periodicidade definida, né? Então, se ele não atender, né, ele vai ter um acompanhamento psicológico lá. Se ele não atender, ele vai acabar tendo que poder ter que cumprir medidas que envolvam a privação da liberdade, né? Então, é uma chance que o Estado dá para esse tipo de indivíduo. Olha, se você não comparecer lá nesses centros de assistência social, nos CRAS e nos CREAS, você vai poder ser responsabilizado por tal, né? E a gente tem medidas aí que a gente chama de medidas privativas de liberdade, né? Que tem a ver medidas em semi-liberdade, que o adolescente ele vai dormir em centros socioeducativos e durante o dia ele vai poder fazer outras atividades, e medidas de internação em estabelecimentos socioeducativos, né? Então, é basicamente isso, as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas. Luísa, se tiver qualquer
comentário, eu estou com a apresentação em tela cheia, então não consigo ver os comentários nesse momento. Então, aí você me fala, ok? Falando, só tomar um copo d'água aqui, pegar um fôlego. Falando um pouco sobre o fluxo da justiça juvenil, eu vou falar um pouco do caso de Belo Horizonte, né? Eu acredito que a maioria das pessoas aqui são de Belo Horizonte, então eu acho que vai dar melhor compreensão para vocês do como que funciona, né? Como que funciona na cidade de vocês, né? Quanto adolescente apreendido, o que que acontece com ele? Então eu vou explicar um pouco disso. E também para quem não for de Belo Horizonte, eu acho que vai ser interessante para a gente, para poder entender como que funciona aqui em Belo Horizonte. Né, a gente tem um modelo totalmente diferenciado aqui na capital de Minas, então vai ser interessante também para ambos os públicos. Para quem não conhece, em Belo Horizonte, qualquer adolescente que ele é apreendido tanto crianças como qualquer adolescente que for apreendido pela polícia militar, né, em Belo Horizonte, em alguns locais aí da região metropolitana, eles são encaminhados para esse centro integrado de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, que é a abreviação que a gente utiliza, que é o CIA-BH, né? Esse centro, para quem não conhece, ele fica ali na região do Barro Preto, né, no bairro Barro Preto, né? Quando o policial militar ele chega com o adolescente apreendido, geralmente por tráfico de drogas ou por roubo, eles levam ele para esse atendimento, geralmente no período noturno. Eu não sei se vocês estão vendo a imagem da parte exterior aí desse centro, a gente tem um portão, né? Então o policial militar entra com um carro aí no prédio do CIA e tem celas aí no subsolo, né? O adolescente ele vai ficar nessa cela aguardando uma audiência com um juiz, né? Com um juiz, promotor, defensor público aí no dia subsequente, provavelmente. E só para explicar um pouco da estrutura do prédio, ele congrega todos os órgãos relacionados com a apuração do ato infracional, né? Então, no primeiro andar aí a gente tem uma delegacia de polícia, né? A gente tem também órgãos aí da prefeitura, né, que vão lidar com as medidas em meio aberta. A gente já tem um atendimento inicial logo aí nesse primeiro andar, né? Então, se o adolescente, ele já, às vezes, no dia, o adolescente, ele é apreendido de noite e já sai com medida, tem uma audiência no dia subsequente, já sai com uma medida em meio aberto no dia subsequente, né? Então, ele já passa na prefeitura, a prefeitura orienta ele, né? Então, acho que esse prédio possibilita tudo isso, né? No segundo andar aí, a gente tem o Ministério Público e a Defensoria Pública, cada um de um lado, né? E no terceiro andar, a gente tem as salas de audiência. Então, esse prédio permite uma integração de todos os órgãos relacionados com a apuração, né, de atos infracionais, né? Então, isso permite uma celeridade muito maior pela apuração, né? Permite agentes especializados com o tema da infância e da juventude, que é um tema muito especializado, né? Que exige um preparo desses agentes para poder lidar com esse público, né? Então, é realmente uma inovação aí no país, né? O modelo que foi inspirado no modelo de Porto Alegre, mas eles acabam sendo uns expoentes hoje, quando a gente está falando de justiça juvenil, né, e de integração da justiça, né? E eu estou falando sobre isso também, né, porque esse foi um pouco o tema da minha dissertação de mestrado, né? Eu comparei o funcionamento da justiça juvenil, né, em Belo Horizonte com uma vara do interior, né? Então, eu discuti como que funciona a justiça juvenil numa vara integrada e numa vara não integrada, né? Eu não posso revelar o nome da vara integrada por uma questão, né, de ética de pesquisa, porque os agentes de lá seriam identificados, mas estou explicando, por isso até estou focando aqui no CIA-BH. Então, esse é mais ou menos um funcionamento da Justiça Juvenil em Belo Horizonte, né? Em outros estados, e no interior do nosso estado também, acaba que a justiça funciona como uma justiça de adulto, assim, de uma forma geral, né? Justiça comum, né? Cada instituição tem a sua própria sede, o adolescente ele passa primeiro
pela Delegacia de Polícia Civil, depois vai para a sede da Promotoria de Justiça, né, do Ministério Público, depois ele tem as audiências, né? Então, o CIA-BH, ele promove toda uma diferenciação aí em relação à justiça juvenil do restante do Estado e da justiça de uma forma comum. Então, é um modelo referência aí para o atendimento. E depois eu vou demonstrar as consequências disso, né? Coisas boas, coisas ruins que esse modelo apresenta. Falando um pouco, quando eu estou falando em medida de meio aberto, medidas privativas e medidas em meio aberto, né? Quando o adolescente ele sai do CIA, né? Quando acaba toda a fase judicial, né? O adolescente ele pode ser condenado, vamos dizer assim, tanto por medidas em meio aberto, né? Que aí eu estou chamando medidas de liberdade assistida, que eu disse anteriormente, prestação de serviço à comunidade, quanto medidas privativas de liberdade, né, que eu estou falando da internação e da semi-liberdade. Quando eu estou falando em medidas em meio aberto, esse adolescente ele é encaminhado para a prefeitura. Quando eu estou falando de medidas de privação de liberdade, eu estou encaminhando para o Estado, né? Então, de uma forma geral, falando primeiro da medida em meio aberto, né, que é o que nesse quadro vermelho em cima, apesar de ser executado pelos municípios, né, a partir dos CREAS, dos CRAS, esse tipo de política tem uma coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que é a SEDESE, né? Quando eu estagiava na SUASE, né, que é o órgão que trata de medidas socioeducativas, que está aí nesse quadro verde aí embaixo, a SUASE, ela ainda fazia a gestão desse tipo de estabelecimento, mas isso recentemente foi transferido para a SEDESE, né? Então, como eu disse, a execução das medidas em meio aberto, ela é executada pelos municípios, através dos CREAS e dos CRAS, né? Os dados mais recentes que eu tenho disso foram os dados sobre medida em meio aberto, foi um dado que eu peguei no Plano Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, né, no PPAG de 2020-2023, né, só para vocês terem uma dimensão de quantos adolescentes estão em medidas de meio aberto no Estado, em 2018, em novembro de 2018, a gente tinha 5.561 adolescentes cumprindo medida em meio aberto no Estado, né? Desses adolescentes, dos adolescentes que entraram no sistema em meio aberto em 2018, 41% estavam cumprindo prestação de serviço à comunidade e 59% liberdade assistida, né? E quando a gente está falando, indo para o quadro de baixo, aí no quadro verde, quando eu estou falando de medida de privação de liberdade, ou semi-liberdade, ou medida de internação, eu estou falando eu estou falando de uma coordenação que ela ocorre por meio da SUASE, né, que é a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, né, que foi onde eu estagiei por 2 anos e meio, quase, né. Então, que eu tenho uma parceria até hoje muito grande com eles, sempre me ajudam, sempre quando eu preciso, com os dados para as minhas pesquisas, né? Então, acredito que tenham aí colegas aí participando do nosso encontro de hoje, né? E eu queria agradecer também à SUASE por ter me ajudado com esses dados. Eu pedi os dados na quarta-feira, eles me responderam até sexta-feira, esses dados hoje para falar um pouco de quantas unidades tem, quantos adolescentes hoje estão internos hoje, né? Então, eles me responderam com prontidão muito grande, né? Então, eu queria agradecer aí pela equipe da SUASE, acredito em alguns colegas aí presentes, né? Os colegas que me ajudaram, o Guilherme, né, superintendente lá, que reforçou o meu pedido, né? A Carolina, que é amiga minha também, que consolidou esses dados, me encaminhou na sexta-feira, né, com prontidão muito grande, né? Então, explicando de uma forma geral, a gente tem a medida de internação, né? E aí eu coloquei junto internação e internação provisória, mas internação provisória não é uma medida. Internação provisória é uma possibilidade que o adolescente pode ficar até 45 dias internado provisoriamente, enquanto a sentença dele ainda não saiu,
né? Então, eu coloquei junto com a internação, porque a maior parte das unidades de internação, elas têm algumas vagas aí para internação provisória. Então, eu coloquei tudo aí junto, né? Então, no estado, a gente tem 25 unidades, né, de unidades socioeducativas de internação, né? A gente tem uma capacidade aí de 1.209 adolescentes no estado inteiro, em todas essas unidades. Antes, aí eu pedi para a Suaz me encaminhar a lotação antes da Covid e depois da Covid. Antes da Covid, a gente tinha 1.253 adolescentes internos, né? Depois, né, para evitar aglomeração, diminuíram para 829, né? E aí eu queria ressaltar algumas coisas que me chamaram a atenção em relação a esses dados que eu recebi. O primeiro, uma coisa que me surpreendeu muito, é que a lotação, ela tá muito menor do que eu esperava das unidades, né? Quando as últimas vezes que eu tive acesso a esses dados, se eu não me engano, a gente tinha 1.600 adolescentes, com uma capacidade muito próxima do que a gente hoje, então a gente tinha uma superlotação muito maior nos últimos anos. Então, assim, se tiver algum técnico aí da secretaria, no final da apresentação, gostaria que vocês até explicassem por que isso aconteceu, né? Eu tenho algumas hipóteses, a gente tem uma redução dos crimes aí no estado nos últimos 2, 3 anos, né? Então, isso pode ser um dos fatores, né? Mas eu queria saber se teve alguma política nesse sentido para diminuir o encarceramento, diminuir a superlotação, né, dessas unidades, que é uma das coisas que no final, já antecipando umas coisas que eu ia falar no final, é uma das principais recomendações que eu tenho para fazer para o sistema, né? É para a gente ter um trabalho efetivo. A gente não consegue ter um trabalho de ressocialização dentro dessas unidades, né, privativas de liberdade, se a gente tem unidades superlotadas, né? Então, eu acho que a experiência do Covid também nos demonstra, a gente acabou tendo que fazer isso forçadamente, diminuir ainda mais a lotação, mas eu acho que é uma experiência que a gente pode pensar para o futuro também, né? E de pensar em medidas de desencarceramento, né? Porque como o próprio Estatuto da Criança, uma coisa que eu acabei não falando, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele coloca as medidas privativas de liberdade como uma exceção, né, em tese, essas medidas, elas devem ser aplicadas no último caso, né, como eu vou demonstrar mais à frente, né, quando eu estiver falando dos mitos, a maior parte dos adolescentes hoje que entram nas malhas da justiça juvenil, eles não são indivíduos perigosos, né, que cometem crimes muito graves, né, ao contrário do que vem sido divulgado na mídia, né, não são crimes tão com alto grau de periculosidade. Então o estatuto ele foca, né, ele recomenda que as medidas privativas de liberdade sejam exceção, né? Então essa acabam umas recomendações que eu ia fazer e que eu vou demonstrar depois se está acontecendo ou não, a partir dos dados das pesquisas, né, que eu vou trazer. Vou tomar mais uma água aqui, gente, desculpa. E quando a gente está falando de outro tipo de medida, é a semi-liberdade, como eu tinha falado, ao todo nós temos 13 unidades no estado, temos uma capacidade de 252 vagas, né, e acaba que a gente também não tem, antes da Covid, a gente tinha 201 adolescentes internos, e agora aumentou um pouquinho para 213, mas eu acho que pode ser, acaba que pode ser por conta, para desafogar um pouco as unidades de internação por causa do Covid. Essa é a minha hipótese primária que eu tenho. Né? Então, só retomando, o Estatuto ele recomenda que a gente foque nas medidas em meio aberto, né, que a gente tente, primeiro, né, para os atos infracionais que não são graves, para a gente tente focar nas medidas em meio aberto, que são liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, entre outras, de uma forma geral, e a gente só aplique medida privativa de liberdade para os adolescentes que cometem atos infracionais graves ou que reincidam outros atos infracionais que não são graves, ou que estejam descumprindo a medida em meio aberto. Então, essas são as possibilidades aí que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Então, né, entrando para o que mais interessa para a aula de hoje,
Eu vou falar um pouco eu vou tentar não me delongar muito também, né, mas é a parte que mais nos interessa aqui. Depois de eu fazer um apanhado geral de como funciona a política de uma forma geral, eu pretendo discutir alguns mitos, né, que permeiam aí a justiça juvenil no Brasil, né, e aí eu vou falar desses mitos de uma forma bem escrachada mesmo, desculpa até o termo aí que eu estou utilizando, né, mas é porque é da forma que a gente escuta aí no cotidiano, né, a gente escuta aí na fala de políticos, por meio de, nos noticiários, né, enfim, né, agora com o WhatsApp a gente recebe muita coisa também nesse sentido, né, então a gente tem uma série de mitos aí que permeiam o imaginário das pessoas, né, então até eu estou utilizando aí para falar desses mitos, termos equivocados, né, mas é justamente para descrever um pouco algumas coisas que a gente escuta muito, e eu tenho certeza que os operadores aí do sistema provavelmente já escutaram muitos desses comentários aí, né, então, falando rapidamente desses mitos aí que permeiam o imaginário das pessoas e que a gente vai tentar desmistificar aqui hoje. Primeiro, a ideia de que só no Brasil que a maioridade penal é de 18 anos, né? Segundo, menores infratores são criminosos de alta periculosidade, né? Outra coisa, né? Não dá nada para menor, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Que para menor não dá nada, que a gente tem, que no Brasil impera a impunidade para o adolescente que comete um ato infracional, né? Que outro quarto mito, que menor tem muito direito, né? O quinto mito, o menor apronta e vai para a colônia de férias. Não sei se vocês já ouviram falar desse aí também, né? Que é como as pessoas que provavelmente não conhecem, nunca estiveram em uma unidade socioeducativa, falam das unidades socioeducativas do Estado, né? E no final vou falar de um outro mito, que é o seguinte, uma fala: não adianta, o menor sai da internação e volta a cometer crimes de novo, né? Então vou tentar um pouco desmistificar essas questões. Não estou falando que a minha visão tá 100% correta, que eu estou falando 100% a verdade, né? Eu também não vou entrar nas partes tão polêmicas assim. Minha ideia aqui é que vocês tentar fazer uma reflexão a partir de dados de pesquisas empíricas, né, parte que eu desenvolvi, parte de colegas, né, para que vocês tenham uma reflexão e que cada um formule aí um pensamento sobre o que eu estou querendo dizer aqui, né, eu não estou querendo dizer que o meu raciocínio é o mais correto que o de ninguém aqui, não, é mais um convite aí para reflexão a partir dos dados que a gente tem, né, sobre esse tipo de política. O primeiro mito, né, eu peguei um meme aí que circulou, que viralizou aí na internet, eu recebi em grupo de WhatsApp, eu vi ele em rede social, Facebook, Instagram, e eu não sei se vocês receberam esse meme aí, né, que tem a ver com a ideia de que só no Brasil que a maioridade penal é de 18 anos. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase aí também, né? E aí, eu vou mandar o selo aqui de fake news, né, para esse meme, né, para essa mensagem que viralizou aí nas redes sociais, né, e assim, eu fiquei tão indignado na época que eu vi, que eu falei, gente, eu guardei esse meme e agora eu estou tendo a oportunidade de desmistificar cada mentira que está sendo contada aí, né, tem uma série de confusões que são feitas aí, né, tem uma confusão muito grande da idade para a responsabilização inicial como adolescente e para a ideia de maioridade penal, e tem muitos dados aí que que são falsos mesmo, né, então a minha ideia é um pouco tentar desmistificar esse tipo de fake news que anda circulando, né? E aí eles até colocaram esse burrinho aí do Shrek, né? Falando que como assim quem não quem pensa diferente, né, do que está sendo colocado nesse meme é burro, né? Então é um discurso muito barato, né, e muito pouco qualificado, com dados muito equivocados, né? Então eu tentei
desmistificar, né, e trazer os dados mais transparentes em relação a isso, né? E aí, no final, está falando assim, só o Brasil mostrou a maioridade penal, né, em vários países do mundo, né? Aí está falando, por exemplo, Alemanha, 14 anos, França, 13, Inglaterra, 10, somente o Brasil está correto, né? O Brasil tem 18 anos, né, maioridade penal, então todos esses países têm idades muito menores, somente o Brasil está correto, né? O mundo inteiro está errado. Então, só que eu trouxe uns dados aqui para poder discutir todos esses argumentos, né? Primeiro ponto, né? Eu peguei os países que estão sendo, grande parte dos países que foram colocados naquela tabela anterior, né, e como vocês, primeiro, eu queria que vocês focassem atenção aí na tabela 1, né, que eu peguei grande parte desses países aí que foram colocados naquela tabela anterior, e tentei colocar qual que é a idade, realmente a maioridade penal nesses países, né. Antes de falar um pouco disso, vocês observam aí que tem um país na primeira coluna, na segunda linha, segunda coluna tem a responsabilização penal, a idade mínima para responsabilização penal enquanto adolescente, né, juvenil, e depois a responsabilidade penal como adulto, que é o que a gente está chamando de maioridade penal, né, que são coisas diferentes. Primeiro, a gente tem uma diferenciação como eu disse, vocês lembram que eu falei que para uma responsabilização enquanto adolescente, no Brasil começa com 12 anos, e para responsabilização enquanto adulto é só com 18 anos, né? Então a gente tem idades diferenciadas, e é assim em grande parte do mundo, né? Eu vou pular os Estados Unidos, eu vou falar dos Estados Unidos por último, porque os Estados Unidos a realidade é muito mais complexa, mas como vocês podem ver, na Alemanha, a idade mínima para responsabilização é 14 anos, né? No Brasil é 12, né? Então no Brasil é menor. Para responsabilização penal como adulto, a gente tem um sistema intermediário. Em grande parte dos países da Europa, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, a gente tem um sistema misto aí entre 18 e 21 anos, né? A gente tem um tratamento penal diferenciado para jovens adultos, que é como eles chamam lá, né, de 18 a 21 anos, então eu estou falando tanto da Alemanha, estou falando da Itália, estou falando da Inglaterra, então mais ou menos, são países que estão mais ou menos seguem mais ou menos essa lógica, né, a gente tem, por exemplo, Japão, que a idade mínima para responsabilidade penal é com 14 anos, como adolescente é 14 anos, mas a responsabilidade penal, né, a maioridade penal, ela é só com 21 anos, então eu acho que os dados estão bem equivocados, que estavam nesse meme, acabam que as pessoas, ele estava confundindo um pouco, ele botou só o do Brasil, que era o 18 anos, responsabilização penal como adulto, e de todos os outros locais ele botou responsabilização penal juvenil. Então, a gente tem medidas diferentes cada um dos países, né, o que dificulta qualquer análise. Né, e quando eu estou falando dos Estados Unidos, esses dados, essa lista eu peguei de uma listagem desenvolvida pelo Ministério Público em 2015, eu acabei atualizando com uns dados de uma reportagem da Folha de São Paulo de 2018, pela jornalista Júlia Zaremba, e quando eu estou falando dos Estados Unidos, sobretudo para falar dos Estados Unidos, eu atualizei a partir dessa reportagem, a gente tem cada estado, não sei se vocês conhecem um pouco do modelo federativo dos Estados Unidos, cada estado tem um tipo de funcionamento diferenciado, né? Cada estado tem uma lei diferenciada, então a gente tem uma grande margem aí, e nos Estados Unidos, realmente, a gente tem um histórico de idades mínimas de responsabilização penal muito menores, né, tanto nos responsabilização penal juvenil quanto para adultos, né, só que a gente tem um movimento recente nos Estados Unidos que é de aumento da maioridade penal nos Estados Unidos, né, a gente tem estados como Nova York, a gente tem vários outros estados que estão aumentando a idade mínima para responsabilização penal, né, então, tem lugares que estão aumentando para 18, 20, tem até 21 anos, né, tem propostas até para 21 anos. Então, esses dados, se alguém tiver até uma correção do que eu coloquei aqui, né, eu não consegui fazer esse levantamento tão preciso para essa aula, mas foi justamente para dar uma visão geral para vocês.
Então, indo para a tabela 2, eu não gosto desse tipo de levantamento da tabela 1, de pegar alguns países e tentar fazer uma série de análises disso, porque é muito fácil eu pegar os países que vão que vão justificar o meu argumento e ocultar todos os outros discursos, todos os outros países, os dados dos outros países, que eles vão contra o meu argumento. Então, pensando nisso, na tabela 2 e 3, eu peguei dados de uma pesquisa, que é de um artigo que foi publicado em 2016, para artigo brasileiro, que ele pega bases de dados internacionais para falar sobre o tema, ele faz uma média aí de vários países, né? Então, na tabela 2, né, a gente está falando da idade mínima da maioridade penal no mundo, a gente tem uma média de 120 países, a gente tem uma média de 18,29 anos nesse primeiro levantamento e de 17,76 no levantamento do Hazel, né? Então, no levantamento da Grand Valley State University de 2012, a gente tem 19,29 e do Hazel a gente tem 17,76, o que demonstra que no Brasil a gente não está desalinhado de uma perspectiva internacional, como muito se fala aí, né? E quando a gente está falando de estatísticas, né, na tabela 3, a mais abaixo aí, quando a gente está falando de estatísticas para o início da responsabilização penal juvenil, né, esse artigo, ele fala, né, ele pegou duas bases de dados, do Cipriani, de 2009, do Hazel, de 2008, né, e a gente tem uma idade mínima aí de 10,31, média, em vários países de 10,31, e do Hazel de 11,71. Considerando que no Brasil é 12, como eu disse anteriormente, realmente a gente está um pouquinho acima. Só que é muito complicado, porque, como vocês vão ver aí, tem países que puxam muito para baixo essa média, porque eles têm idade mínima zero, idade mínima para responsabilização juvenil, zero. Então, só para dar exemplos dos países que têm essa idade mínima zero, a gente está falando dos que eu vou lembrar aqui agora, da Arábia Saudita, do Panamá. Então, assim, não são, enfim, só para demonstrar nos países que têm esse tipo de política, que acabam jogando muito para baixo a média. Então, mas assim, de uma forma geral, eu, assim, na minha percepção, o Brasil está ele está alinhado, tanto num aspecto quanto do outro, numa perspectiva internacional, né? E sim, essa perspectiva ela é tão discrepante que, como vocês veem na tabela 3, no final, quando a gente vê o desvio padrão, que esse DP aí, a gente tem um desvio padrão de 4,3 anos na lista do Cipriani, e 3,97 do Hazel. Então, isso demonstra que a gente tem uma variação muito grande da idade mínima para responsabilização penal inicial como adolescente, na maior parte dos países em relação à média aí, que é de 10,31. Então, assim, o Brasil está dentro desse desvio padrão, né? Então, só para demonstrar, para quebrar um pouco desmistificar essa ideia que só no Brasil que a maioridade penal é de 18 anos. Indo para o... Desculpa, só... Passando para o segundo mito, né? A ideia de que os menores... o discurso, né? Os menores infratores são criminosos de alta periculosidade. Quando a gente vai ver dados de pesquisas, né, e aí eu estou trazendo a minha pesquisa da minha dissertação de mestrado, né, a gente vê que os dados eles não confirmam essa perspectiva de que que os adolescentes que cometem atos infracionais, eles, de uma forma geral, eles cometem atos infracionais muito graves, né? Como vocês podem ver aí, a gente tem a tabela 4, à esquerda, que está falando da frequência dos atos infracionais em Belo Horizonte em 2017, né, e a gente tem a tabela 5, que está falando da frequência dos atos infracionais em comarca do interior em 2017, né, que foi quando os dados da minha pesquisa, né. Então, de uma forma geral, como vocês podem ver, a gente tem um padrão muito parecido, tanto na capital quanto no interior, em relação aos tipos infracionais que esses jovens cometem, né, sem falar um pouco da homogeneidade, né, sem falar do perfil socioeconômico, que eu não vou
falando de uma forma geral, eu não coloquei os dados aqui, mas 90% deles são homens, de uma forma geral, né, e 10% são mulheres. A gente tem uma sobre-representação de pardos e negros dentro dessa população, né, eu acabei, para não ficar muita coisa, eu acabei não colocando esse tipo de dado, mas é importante falar um pouco desse perfil socioeconômico desses adolescentes, né? Como vocês podem ver, a maior parte dos atos infracionais praticados por eles envolvem tráfico de drogas, né? Quase 30% nas duas comarcas, né? Tanto em Belo Horizonte quanto na Vara do Interior. Roubo, aí logo depois, roubo e uso de drogas são os atos infracionais que vêm logo em seguida, né? Roubo no interior 12,75% e na capital 15,71%, né? E quando a gente vai aí a gente tem vários atos infracionais leves, né? Furto, né? Que é explicando de uma forma bem simplista aqui, furto é o roubo sem uso da violência, né? A gente tem um percentual de furtos de 8%, mais ou menos. A gente tem ato infracional aí de ameaça, às vezes, briga de escola. A gente tem pichação, dano. Então, a gente tem esse tipo de ato infracional com uma frequência não muito grande. E quando a gente vai pensar em atos infracionais que, na minha percepção, são atos infracionais graves, né, homicídio, tentativa de homicídio, estupro, tentativa de homicídio, de estupro, a gente tem um percentual bem menor, né, homicídio na capital, a gente teve 0,53% na capital em 2017, né, quando eu estou falando que foram cometidos 39 adolescentes foram processados sobre a suspeita de cometer um homicídio em Belo Horizonte em 2017, eu não estou dizendo que foram cometidos 39 homicídios por adolescentes, né? Em 2017, nós tivemos 12 homicídios com suspeita de participação de adolescentes em Belo Horizonte, né? Dos vários homicídios que a gente teve em Belo Horizonte. Né? Então, eu estou dizendo da quantidade de adolescentes que foram acusados pela prática de homicídio naquele ano. Então, tem homicídios que envolvem vários adolescentes. Então, é por isso que esse número aí está em 39. Né? Quando a gente vai ver estupro de vulnerável, a gente tem um percentual de 0,9%, 0,09%, tentativa de homicídio na capital, 0,09%, estupro, 0,08%, sequestro, 0,01%, né? E quando a gente vai para o interior, em 2017, a gente, nessa vara especificamente, a gente não teve nenhum homicídio, né? A gente teve 6 tentativas de homicídio, a gente não teve estupro consumado, enfim, só para falar um pouco do perfil dos atos infracionais que são praticados pelos adolescentes que estão entrando aí no sistema, né? Só para desmistificar um pouco da visão que as pessoas têm sobre isso. Entrando para o terceiro mito agora, né? É um discurso que eu tenho certeza que a maioria já ouviu. Para menor não dá nada, né? Não dá nada para menor, né? A ideia é que a justiça juvenil, ela impera a impunidade na justiça juvenil, né? E aí eu trouxe dados da minha dissertação um pouco para desmistificar um pouco dessa ideia, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é um pouco sobre a enorme celeridade que os processos da justiça juvenil correm, né? Falando um pouco nessa tabela 6 aí, né, que está na parte superior aí da apresentação, né, falando um pouco dos dados aí da capital e do interior, né, do CIA-BH e da Vara do Interior, na capital, né, a gente, pensando nos atos infracionais que foram apurados, né, que foram iniciados em 2017, foram apurados até o dia 15 de fevereiro de 2018, a gente tem os dados de que 80,47% desses casos foram concluídos, né, até esse período, né, que é um percentual altíssimo quando a gente está falando aí nos estudos de justiça criminal, que os estudos
sobre fluxo tem demonstrado, né? A gente tem uma média de 38,94 dias para o encerramento desses processos, e a gente tem uma mediana aí de 11 dias, né, para esses processos, né? Quando eu estou falando de mediana, é importante, porque quando a gente está falando de estatística, e a gente está falando de dados que têm uma grande variabilidade, uma grande dispersão, acaba que a mediana é uma das melhores medidas para tá falando para falar de média de tendência geral, né? Então, a gente tem uma mediana aí de 11 dias na capital. E no interior a gente tem uma mediana de 252 dias. Gente, posso dar só uma pausa para tomar uma água? 5 minutinhos? Eu vou. 5 minutinhos, gente. Até minha água acabou aqui. É para dar uma pausa para vocês também. Um segundo. Ah, tá ótimo, então. Tá dando problema ali. Tá. Pessoal, eu tomei uma água aqui já. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem também, né? A Anne perguntou aqui se é possível ter acesso aos slides, eu posso encaminhar depois, eu vou mandar o slide em PDF para todos. No final da apresentação, eu vou tentar mandar no link. Eu vou até mandar meu e-mail aqui, tá no chat, que se depois alguém quiser me mandar tiver alguma dúvida, eu já coloco aqui. Eu mandei no chat, gente. Minha garganta estava seca, gente. Eu vou dar continuidade aqui. Então, gente, dando continuidade à minha fala, de uma forma geral, os processos eles são extremamente céleres na justiça juvenil, tanto na capital como no interior, né? Então, prova disso que a gente tem uma mediana de 11 dias aí para a finalização do processo na capital, e no interior a gente tem uma mediana de 252 dias, que apesar de ser muito maior do que na capital, se a gente for comparar com outras modalidades da justiça, é um valor muito baixo, bem razoável, né? Isso dá cerca de 8 meses, se eu não me engano, né? E aí, gente, na tabela 7, eu queria falar um pouco dessa instantaneidade, que é uma justiça extremamente célere aí na capital. A gente tem um fenômeno aí propiciado pela estrutura do CIABH, que eu expliquei para vocês, e pela integração de todos os órgãos do mesmo prédio, a gente tem a realização na capital do que a gente chama de audiências preliminares. Então, nessas audiências preliminares, 57,43% dos processos, eles findam nessa audiência preliminar, né? E aí, como vocês podem ver, tem uma mediana aí de um dia, né? Então, se o adolescente ele é apreendido no período noturno, ele fica aguardando audiência, geralmente ele é atendido pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor, no dia subsequente. E dessas audiências, a gente tem um instrumento, que é um instrumento que chama remissão, né? Que é um instrumento que é uma espécie de perdão judicial, só que na maior parte dos casos ele é acumulado com medidas em meio aberto, né? Então, assim,
a gente tem uma aplicação de medidas socioeducativas de uma forma muito rápida, né? Se a gente for comparar com a justiça adulta, criminal adulta, a gente tem, por exemplo, num caso de um processamento de homicídios, no julgamento de homicídios, a gente tem processos que duram quase 10 anos para a gente ter uma condenação, né? Então, de certa forma, a justiça juvenil, ela é extremamente célere, ela dá uma resposta muito mais rápida que outras modalidades da justiça, né? E eu acho que na literatura internacional, quando a gente vai falar de dissuasão das práticas criminais a partir da punição, a gente observa que a gente ter uma punição célere, tempestiva, uma certeza de punição, né, igual a gente tem no âmbito da justiça juvenil, a gente tem um percentual de conclusão muito grande aí dos processos e uma grande celeridade e aplicação de medidas socioeducativas dos adolescentes, é mais importante, né, a literatura tem demonstrado, sobretudo nos Estados Unidos, do que a própria severidade da medida que é aplicada. Então, essa certeza, né, essa celeridade, ela é mais importante, acaba sendo mais importante do que a severidade, né? E é importante também pensar, quando a gente está falando de severidade, né, para além dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que pensar também que são adolescentes que eles estão num período da idade, período da vida deles aí, que o tempo, ele passa de uma forma totalmente diferenciada, é totalmente diferente, 3 anos para um adolescente que está numa fase de transformações na vida dele, para uma pessoa mais velha, né, é um ponto que é crucial para o desenvolvimento dele, né, cognitivo, escola, enfim, por uma série de coisas. Então, tem até uma dissertação de uma colega minha, da Débora, que ela fala como que o tempo era diferente para o adolescente, né? Uma coisa que eu falei, que eu esqueci de falar, né, para aplicação de medidas socioeducativas de privação de liberdade, a gente tem o adolescente pode ficar preso até no máximo 3 anos, né? A cada 6 meses tem um acompanhamento de um psicólogo que vai preencher um plano individual de atendimento, que é um PIA, para poder dizer se o adolescente ele pode ser desligado ou não da unidade, né? Então, a gente tem uma indeterminação do tempo para a medida, né? E, assim, o adolescente pode ficar cumprindo 3 anos de medida de internação e depois ele pode continuar cumprindo medidas em meio aberto depois, né? Que foram as medidas que eu expliquei anteriormente. Né? Então, o adolescente, ele pode, por exemplo, ele pode ser internado com 17 anos incompletos e ficar quase até os 21 anos internado e depois, ainda assim, pegar medidas em meio aberto para cumprir. Né? Então, só para explicar que a justiça tem um funcionamento totalmente diferenciado de prisões comuns do sistema adulto. Né, mas tem toda uma lógica por trás disso, né? O entendimento que os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma lógica totalmente diferenciada, né? Então, até um dos objetivos dessa aula de hoje é eu estar explicando um pouco desses conceitos, né? Quando a gente está falando, mas o que acontece, né? O que as pessoas geralmente perguntam com o adolescente que ele entra nas malhas da justiça. Em Belo Horizonte, como vocês podem ver, grande parte dos adolescentes, no quadro à esquerda aqui, eles foram aplicadas medidas de internação, a grande parte é aplicadas medidas em meio aberto, né, advertência, LA, PSC, às vezes tem remissão, que é aquele perdão judicial ali, cumulado com liberdade assistida, remissão cumulado com PSC, remissão cumulado com reparação do dano, PSC, às vezes você tem, enfim, tem as várias possibilidades aí de aplicação. Essas medidas em meio aberto, sobretudo, são aplicadas, podem ser aplicadas de forma cumulativas. Né, e conforme o próprio estatuto recomenda, a gente tem um percentual dessas medidas aplicadas, né, um percentual bem menor de medidas de internação e de semi-liberdade aplicadas, né, e então tem a ver com a própria ideia do estatuto,
né, que essas medidas são exceção, né? E aí, quando a gente, eu não trouxe os dados aqui, mas quando a gente vai ver os dados dos adolescentes que estão privados de liberdade, a gente acaba observando que grande parte, mesmo assim, muitos dos adolescentes que estão privados de liberdade, eles não deveriam estar privados, na verdade. Eles não atendem os critérios que o próprio estatuto fala para privação de liberdade. Então, só para explicar um pouco de como funciona, né, a gente tem uma responsabilização, sobretudo a partir de medidas em meio aberto, então, de certa forma, quebra um pouco a expectativa das pessoas, né, em relação a isso, mas é uma responsabilização totalmente diferenciada, e tem toda uma lógica por trás disso, né, e no interior a gente tem um pouco menos, a gente tem uma amostra um pouco menor, né, de 400 casos só nessa vara do interior, a gente tem um pouco menos aplicação de medida de internação e de semi-liberdade, mas o que eu acabei vendo com minha pesquisa é que apesar de ter menos medidas de internação, eles usam um pouco equivocada a ideia de prisão, de internação provisória. Então, eles, apesar de ter muito pouca internação definitiva, que ela ocorre com a sentença final do processo, a gente tem muita internação provisória, mais do que o dobro. A gente tem 46% dos adolescentes que têm um processo concluído, eles, em algum momento, eles foram privados de forma preventiva de liberdade, o que desfigura um pouco a ideia do estatuto, enquanto na capital esse percentual é só de 22%, né, a partir dos critérios aí que eu utilizei no estudo. Então, eles desfiguram um pouco da ideia do estatuto em relação às medidas, em relação à aplicação de privação preventiva de liberdade. Acaba sendo utilizado como uma sanção, e não como uma medida preventiva aí só para os casos graves. Né, eu acabei observando isso no interior, e é porque é uma vara que tem disponibilidade de vaga de internação provisória. Então, eles acabam que tem uma possibilidade muito maior de dar encaminhamento para esse tipo de medida. O quarto mito aí, gente, provavelmente vocês já ouviram também a ideia de que menor tem muito direito, né? E desmistificando um pouco dessa ideia aí, até a partir do meu próprio estudo, né, a gente tem a justiça juvenil, a gente tem uma justiça que é muito informal, né, e essa informalidade faz com que a gente tenha uma supressão de várias garantias processuais. Então, se de certa forma o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele de fato ele traz muitos direitos para as crianças e adolescentes, quando a gente está falando da justiça juvenil, por mais que muitas vezes eles não sejam atendidos, né, pelo menos em termos normativos, a gente tem essas prerrogativas. No âmbito da justiça juvenil, a gente tem uma série de supressões de garantias processuais, que são as garantias que o indivíduo tem para o julgamento de um crime que ele praticou, né? Então, para as crianças e adolescentes é muito menor, né? A gente tem um elevadíssimo, como eu disse, elevadíssimo índice de aplicação de medidas socioeducativas com aquela espécie de perdão judicial, que é o que eu estou chamando de remissão do processo. Mais de 90%, tanto dos casos, tanto na capital quanto no interior, eles se findam com aplicação de medidas socioeducativas com esse perdão judicial. Então, não tem uma apuração do processo, né? É meio que um acordo lá que o promotor faz com o defensor, juiz, às vezes entra no meio também, cada vara funciona de uma forma, né? Cada localidade funciona de uma forma. Então, são processos que, apesar de parecer ser bom para o adolescente, porque a gente tem uma negociação, né? Eu discuti aqui no turno com os alunos a ideia do plea bargain nos Estados Unidos, e aí ajuda a demonstrar um pouco como que isso é um pouco problemático, apesar de parecer que está parecendo uma negociação, né? Porque só pode ser aplicado a remissão para medida em meio aberto, né, problemático porque a gente não tem uma apuração de fato daquele ato infracional, né, então é meio que um acordo lá, não importa se você cometeu o crime ou não, o ato infracional ou não, o que importa é o acordo que é desenvolvido, né, e aí isso parece, por exemplo, muita gente aqui de classe média deve escutar isso, e deve pensar assim, mas está dando uma possibilidade, né, dele cumprir uma medida em meio aberto e não em meio fechado,
mas imagine quando você estivesse falando dos filhos de vocês, por exemplo, deles terem que cumprir medida em meio aberto, mesmo sem, por exemplo, ele estava numa festa, os colegas dele lá estavam com droga, e ele acaba tendo que, o que ocorre muito pouco, esse tipo de coisa, porque acaba que a gente vê que quem são os penalizados são os jovens pobres, mas a gente sabe que, por exemplo, o uso de droga, tráfico de drogas, são coisas que também tem na elite, né? Se a gente estivesse falando dos filhos de vocês, por exemplo, e a gente estivesse dizendo que, independente dele ter cometido o ato... Alguém vai falar aí, gente? Tem um áudio ligado. Desculpa, então. Imagine se a gente tivesse falar que o filho de vocês teria que ir para os CREAS, para os CRAS, para, durante um certo tempo, mesmo sendo inocente, porque foi feito um acordo, né? Então, quando a gente deixa de olhar isso com os nossos próprios olhos, muita gente aqui, né, de uma elite aí, econômica do país, e começa a pensar pelos olhos, por outros espectro, a gente vê o quanto que isso é problemático, apesar de ser um acordo aí, em certas formas, né? Então, eu não estou dizendo que isso é necessariamente ruim, eu estou dizendo que a gente tem que ver que também essa é uma questão problemática. E uma outra questão também, que é problemática no âmbito da justiça juvenil, é a aplicação de medida socioeducativa, né? A gente não tem que esquecer que a medida ela tem um caráter de responsabilização e um caráter socioeducativo, vamos dizer assim. E aí, o que eu observei na minha pesquisa, né, e com várias outras pesquisas que mais ou menos confirmam o que eu estou dizendo aqui, que muitos juízes, promotores, eles dizem tá aplicando a medida socioeducativa com uma forma educativa, né? Ele está fazendo isso pelo bem do adolescente. Então, quando eles fazem isso, eles estão julgando não com base naquele ato infracional que o adolescente aplicou, mas com base, muitas vezes, nas características socioeconômicas deles, né? Com base, às vezes, tem sentenças aí que juízes argumentam que esse adolescente é uma família muito desestruturada, então, ele não tem condição de voltar para casa, a gente vai ter que internar ele. Então, acaba esse tipo de interpretação, ele abre espaço para interpretações tutelares, que foi que a gente discutiu logo no início dessa aula, né, uma coisa lá do início do século XX, né, que a gente vê que esse discurso tutelar ainda é muito forte na justiça, né. Mas, assim, eu vou dizer que não é uma coisa muito bem resolvida. Eu não consigo dizer se esse caráter educativo é necessariamente ruim ou bom. Eu só estou querendo dizer que tem uma questão um pouco problemática aí que não foi muito bem resolvida. E aí, falando um pouco, assim, desse julgamento com base nas famílias, né, tem até uma pesquisa aí da Cíntia Águido, né, que ela usa o termo de famílias desestruturadas, né, então, adolescentes, ela observou que nas sentenças, os juízes demonstravam que os adolescentes, eles são julgados não com base no ato infracional, com a gravidade do ato infracional que ele praticou, mas com base na desestruturação da família, enfim, tem vários outros vieses aí no âmbito da justiça, mas esse é um dos que eu pensei que seria o mais importante para trazer aqui, né? Uma questão que eu observei muito no interior, como eu disse, né, é uma aplicação demasiada aí da internação provisória como sanção, né, e não como medida cautelar, como deveria ser, né, como uma medida preventiva aí, só para os casos mais graves, né, então acaba distorcendo um pouco a finalidade da medida da internação provisória, né, e o discurso, né, na minha pesquisa observei até nas falas aí dos operadores, de que estava internando aquele adolescente pelo próprio bem dele. Então, esse tipo de discurso, eu acho que ele é bem problemático e ele é bastante comum aí no cotidiano aí da justiça juvenil. E aí eu estou fazendo uma indicação aí de um livro, né, que é um livro que foi premiado, se eu não me engano, em 2017, como a melhor, no concurso de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né, o pior dos dois mundos, né, a construção legítima da punição de adolescentes
no Supremo Tribunal de Justiça. Então, vai falar um pouco do que eu estou descrevendo aqui. Eu estou falando mais isso na primeira instância, né, nas varas da infância e juventude, mas aí é uma análise do Supremo Tribunal de Justiça, né, numa segunda instância. Né, é um livro do Eduardo Gutierrez Cornelius, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu vi mais um pouco da dissertação dele, que eu li, eu não li o livro dele ainda, mas eu faço aí a indicação, né. O quinto mito aí, né, eu estou finalizando já, minha fala aqui, o quinto mito, né, o menor apronta e vai para a colônia de férias, né? Quem diz, né, quem reproduz esse tipo de discurso provavelmente não conhece, né, os centros de internação de adolescentes, né, as unidades socioeducativas, né? Aí eu botei unidades aí, um exemplo do CSE de Passos, né, o Centro Socioeducativo de Passos, à esquerda de uma cela, né, e à direita do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora, né, que não é exatamente uma colônia de férias, né? Quem conhece vai poder confirmar aí que eu não estou mentindo, né? A gente tem grade, a gente tem cela, a gente tem toda uma proteção para eles não evadirem, né? Então, a gente tem uma série de características aí também dentro dessas unidades socioeducativas, né? Em certos lugares, eu não sei mais como que está no estado, porque já tem um tempo que eu não trabalho, mas pelo menos superlotação parece que diminuiu muito, né? Mas no Brasil, de uma forma geral, a gente tem uma superlotação muito grande das unidades socioeducativas, né? A gente tem também um contato muito grande com o que falando também de uma forma um pouco, desculpa o termo, escrachada mesmo, a gente tem um contato, o adolescente vai ter contato com outros que são barra pesada, vamos dizer assim, então ele vai ter uma chance de avançar, de adentrar ainda mais na dinâmica criminal, né? Então, por isso que a recomendação é evitar ao máximo esse tipo de medidas privativas de liberdade. Então, essa é a recomendação do Estatuto, mas, de certa forma, né, eu estou mostrando que tem grade aqui, né, mas tem todo um trabalho totalmente diferenciado, não é uma prisão, né? A gente não tem, os agentes, eles não usam armas dentro do presídio, a gente tem, como tem nos presídios, né? A gente tem escola regular dentro dessas unidades, a gente tem acompanhamento pedagógico, a gente tem metas aí para participação da família dentro de visitas das famílias, né? Para auxiliar o cumprimento de medida, para ter uma maior efetividade no cumprimento de medida, né? A gente tem cursos profissionalizantes, né? A gente tem oficina de saúde, atendimento em saúde, a gente tem recomendação que a gente tem ao máximo saída das unidades, né? A ideia é que a medida, apesar de ser medida privativa de liberdade, é que o adolescente, ele tem oportunidade para sair em certos momentos para fora, né? Porque em algum momento ele vai sair da unidade, então, de certa forma, tem que ter uma transição, né, até para romper, para poder tentar vincular esse adolescente com os laços familiares, né, e aí as evidências internacionais demonstram que a participação da família, visitas das famílias e esse contato com esses laços com o mundo interno, eles são um grande elemento aí também para dissuasão, para evitar que um adolescente ele vá reincidir, né, para que a gente tenha, de fato, uma ressocialização desses indivíduos, né, então, é mais ou menos trazendo um pouco da literatura internacional aqui também para a nossa discussão, né, então a gente tem, como eu disse, a gente tem a obrigatoriedade de atendimento técnico individual, né, dos adolescentes, esses adolescentes, eles têm que ser monitorados de 6 em 6 meses, né, então, tem uma necessidade que ele tenha aquela reunião, aquela entrevista com um assistente social, um técnico, né, especializado, para poder estar fazendo a avaliação, se ele tem condição de progredir da medida ou não. Por fim, né, o último mito, né, é a seguinte ideia: não adianta, o menor sai da internação e volta a cometer crimes. E com isso, gente, eu não estou querendo dizer de forma nenhuma
que o adolescente que a gente tem que ampliar as medidas de internação, nem nada. Na verdade, a minha perspectiva é de que a gente tem que evitar ao máximo isso, né? E aí eu trouxe um estudo, esse é um campo de estudo muito pouco desenvolvido, né, de uma forma geral, né? Os dados que a gente tem quando a gente está falando sobre justiça criminal no Brasil, de uma forma geral, são muito pouco qualificados, a gente tem muito pouco dado sobre isso, né? Quando a gente está falando questão de mensurar a reincidência do sistema de justiça juvenil, resistência de justiça criminal, são dados muito incipientes ainda, né? Tem alguns esforços nesse sentido, mas o próprio sistema de justiça criminal, ele oferece dados muito ruins para os pesquisadores, né? Então, são muito problemáticos esse tipo de dados, né? Mas um esforço aí que foi feito, né? Um dos estudos mais robustos nesse sentido, e que é bastante recente, é um estudo, né, que foi encomendado pelo Tribunal de Justiça, né, pelo TJMG, em 2018, né, com participação do Luiz Flávio Sapori, de uma colega minha também, da Roberta, né, acredito que ela esteja me ouvindo, também ouvindo nossa aula, que eles demonstram que a reincidência do sistema de justiça juvenil é menor, né, do que a reincidência do sistema de justiça criminal, né? Quando a gente vai avaliar, aí embaixo vocês estão vendo a reincidência do sistema criminal adulto, ela é de 51%, né? Então, a gente tem uma taxa de reincidência bem menor dentro do sistema de justiça criminal juvenil, né, do que no sistema, nas prisões normais. Então, a gente tem e aí, quando eu estou falando reincidência, é a não reincidência de um crime ou de ato infracional no período contado até 3 anos, né? E aí, esse estudo demonstra que, a partir de 2 anos, no sistema juvenil, a probabilidade de reincidência diminui muito, né? Eles fazem uma análise quantitativa muito qualificada, eu não vou entrar muito nessa parte mais quantitativa, mais complexa, mas eles fazem uma série de observações do que é relevante para a gente ter uma menor reincidência dentro do sistema, né? Tem vários fatores que são determinantes nesse sentido, e uma perspectiva que eles colocam, né, que as medidas, e aí é uma questão bem polêmica aí, né, que eu acho que tem que ser avaliado por outros estudos, mas é de que as medidas de internação, elas têm uma chance de o adolescente que passa por medida de internação, ele tem uma chance de reincidência 36% menor dos que estão cumprindo semi-liberdade, mas aí eu acho que é um estudo, apesar de ter sido muito qualificado, eu acho que foi o início de um esforço nesse sentido, porque, por exemplo, eu estou lendo bastante sobre a literatura internacional, sobre reincidência, e o que tem se discutido, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem, sei lá, dezenas de artigos sobre o mesmo e de pesquisas sobre o tema, e no Brasil esse esforço ainda é muito pouco incipiente. Então, eu acho que para a gente ter certeza mesmo dessas questões, a gente precisa de mais estudos, né? Mas, de qualquer forma, o esforço aí que foi feito por esses pesquisadores foi muito valioso, né? E tem estudos, por exemplo, que falam do sistema de justiça criminal no Brasil, que fala de uma taxa de reincidência do sistema criminal adulto de 70%, muito mais que o dobro do sistema de justiça juvenil. Então, né, enfim, a gente tem que melhorar mais nesses dados, mas, de uma forma geral, a gente tem um sistema, né, pelas evidências que a gente tem até o momento, de que esse sistema ele é muito mais efetivo do que um sistema adulto. Fora que, uma outra evidência internacional também, é que as pessoas, quanto mais velhas as pessoas ficam, menor a probabilidade dela voltar a reincidir, né? Então, o fato da gente ter uma reincidência juvenil muito menor dentro do sistema socioeducativo nos demonstra que é um sistema, de fato, muito mais efetivo do que no sistema adulto, porque os adultos, em tese, eles têm uma probabilidade de reincidir menor, né, por causa da idade. Pelo menos é isso que a literatura, a discussão internacional tem demonstrado. Então, gente, eu me delonguei um pouco mais do que eu estava imaginando, mas falando um pouco, indo já para as considerações finais, né, de uma certa forma, a gente tem uma carência muito grande aí de dados aí no sistema socioeducativo,
né, no sistema de justiça juvenil, são dados muito pouco, ainda são muito pouco qualificados quando a gente está falando de reincidência, né, eu tendo a ser, né, e os colegas aí que me acompanharam na cidade, tendo a ser meio gerencialista nesse sentido. Eu acho que a gente tem, para a gente saber para onde a gente tem que estar caminhando, a gente precisa de indicador, a gente monitorar indicador, por exemplo, de reincidência, né? Porque, assim, eu falei um pouco dos indicadores que a gente tem dentro do sistema, se os adolescentes estão tendo escola, se o adolescente está tendo atendimento de saúde, se está tendo oficina, se está tendo visita. Mas, assim, se eu tô entregando tudo isso, mas eu estou tendo um resultado no final, isso está me resultando um melhor nível de ressocialização, que se traduz numa menor reincidência das atividades criminais. Então, eu tendo a ser meio que gerencialista nesse sentido. A gente precisa avançar, a gente precisa ter muitos dados qualificados para a gente pensar mais em evidências, né? Esse é o que eu sempre tenho defendido, né? A gente tem outra coisa que eu também observei enquanto gestor também, que a gente tem o fato de a gente ter unidades superlotadas, não estou dizendo que isso é o momento agora, que não é o contexto do estado de Minas, e o número restrito de agentes e de equipe de atendimento dificulta enormemente, né, a minha percepção aqui dificulta enormemente o trabalho de ressocialização, o trabalho que é desenvolvido com esses adolescentes nesses centros socioeducativos, né. Eu já estive presente em vários centros, e quando a gente tem pouca gente, a gente não consegue levar os adolescentes para as atividades, não conseguem realizar as oficinas, não consegue proporcionar uma logística aí de todo atendimento que deve ter, né? Então, por isso, eu defendo bastante a ideia de que a gente tem que desencarcerar para a gente ter um trabalho mais efetivo, né? Mesmo a gente tendo um trabalho mais efetivo, eu acho que o encarceramento, né, mesmo as medidas privativas de liberdade, elas teriam que ser exceção, né, conforme o próprio estatuto ele demonstra, né? Então, essa é um pouco da minha percepção também. Outra questão também, né, que às vezes acaba sendo a solução para o sistema, e eu acredito que muitos de vocês tenham, sobretudo os gestores, acabam tendo sempre escutado com gestão, né, vamos resolver o problema de superlotação construindo o quê? Mais unidades, né, então essa tem sido a resposta. E a minha perspectiva, a partir da minha pesquisa, é de que quando você constrói uma unidade, o que você observa não é um desafogamento do sistema de uma forma geral, né? O que a gente, sobretudo no interior, acaba que o juiz, né, os agentes judiciais, eles acabam empoderando aí dessa nova unidade, e se ele tinha que ter um esforço para ter novos encaminhamentos, para tentar focar em medidas em meio aberto, medidas de semi-liberdade, né, quando ele tem esse tipo de medida aí dentro da unidade, quando ele tem vaga, né, quando você constrói mais unidade, você não resolve o problema das vagas no restante do estado. Você está resolvendo problema de uma comarca, de um juiz. E de um dia para o outro essa unidade está cheia, né? Pelo menos essa era essa percepção que eu tinha, né, quando eu estava lá, né? Então, pode ser que alguém tenha uma percepção um pouco diferente disso, mas pelo menos a partir das minhas pesquisas foi isso que eu observei. Então, na minha percepção, é que a solução não é construir mais centros socioeducativos, né? Por mais, em certa maneira, né, é um pouco difícil de mensurar qual que é a quantidade ideal de centros, mas a minha perspectiva é que essa não é solução, é só tapar o sol com a peneira, né, esse tipo de medida, né? E de uma forma geral, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, apesar dele ser bombardeado aí na mídia, ele, conforme eu tentei demonstrar aí, pelo menos a minha percepção, enquanto pesquisador, que trabalhou muito no sistema também, é um sistema que ele proporcionou uma série de avanços na política, ele é uma das referências, sobretudo na América Latina, no tratamento desse tipo de política, né,
e assim, minha percepção é que muita gente que critica, às vezes não tem um domínio, né, de tudo que a gente está discutindo aqui hoje, né? Pode ser que alguém tenha percepções diferentes da que eu tenho, mas eu acho que muito das críticas que são feitas, eu acho que se as pessoas conhecessem um pouco mais desse sistema, elas teriam uma perspectiva um pouco diferente do que em relação ao sistema, né? E eu acho que a mídia, ela tem um reforço muito grande nesse sentido, né? Esse tipo de discurso, né? De tentar de tirar a credibilidade do sistema, né? De dizer que o ECA não passa a mão na cabeça de menor, enfim, tem vários outros mitos aí que eu não quis colocar aqui por causa do tempo, mas são questões que são cotidianamente repetidas aí na mídia, e que acaba não tendo uma sustentação. Quando a gente vai pensar, o que eu estou discutindo aqui no curso o tempo todo, são políticas públicas com base em evidências, né? Então, esse tipo de política, ele não tem muito um amparo nas evidências, né? Quando a gente vai avaliar a realidade do sistema, acaba que não tem um lastro tão grande, né? Então, acaba que as pessoas, contribuindo para que as pessoas tenham uma percepção um pouco distorcida da realidade, né? Então, um pouco da minha percepção e um pouco dos objetivos dessa aula, né? E até por isso que eu abri, né? Eu queria trazer um pouco para um público externo, né? Eu queria que mais pessoas ouvissem um pouco mais sobre isso, né? Para que a gente possa desmistificar e cada um formar sua própria reflexão em relação a tudo aquilo que eu falei, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? Então, né, a gente tem uma mídia que acaba reforçando esse discurso punitivista, né, e é um pouco do que eu discuti no curso também, que é, de certa forma, que é como que, às vezes, a gente tem episódios que eles são eventuais, que eles são raros, às vezes a gente tem crimes de alta repercussão, e tem toda uma literatura também que demonstra como esses crimes de alta repercussão, que às vezes envolvem a participação de adolescentes, eles oferecem um gatilho para que a gente tenha a proposição de medidas punitivistas, né, cada vez mais medidas punitivistas, a gente tem um acerramento desse discurso um pouco na mídia também, né, então esse era um pouco dos objetivos que eu queria trazer com a aula de hoje, né, e como, né, para finalizar aqui minha fala, depois eu vou abrir para as perguntas, no nosso curso aqui, a gente acabou discutindo cada um dos temas que a gente discutiu aqui por meio de indicação de séries, vídeos, filmes, podcasts, né? Então, eu queria fazer algumas indicações para quem se interessou com o tema aqui, que queria entender melhor um pouco sobre o que eu discuti aqui hoje, e, enfim, na discussão que eu propus aqui, né, das reflexões que a gente está trazendo para o debate aqui, né? Primeiro, né, é a minissérie do Netflix, né, Olhos que Condenam, né, uma minissérie de 3 episódios, se eu não me engano, né, ela fala um pouco de um julgamento de adolescentes nos Estados Unidos, né, que fala um pouco da perspectiva de como que é o julgamento, como são as injustiças que a gente tem no âmbito da justiça juvenil, né, apesar de ser nos Estados Unidos, a gente acaba observando muito dessas coisas aqui no cenário brasileiro, né, a gente discutiu essa minissérie numa das nossas aulas aqui, mas eu queria fazer essa indicação para o público mais amplo aqui, né, para os colegas, famílias, amigos, familiares aí que estão ouvindo, colegas pesquisadores, e para os alunos também. Primeiro, dessa minissérie, que ela é sensacional, né, como eu disse, a gente acaba vendo vários desses elementos aqui no Brasil, né, só falar um exemplo aqui de um caso que eu observei, a gente acaba vendo várias injustiças aqui na justiça juvenil, eu presenciei, só para vocês terem noção, um caso de um adolescente que ele foi confundido com uma audiência que eu assisti durante a minha pesquisa aqui em Belo Horizonte, um caso de um adolescente que ele foi confundido com o irmão dele mais velho, né, ele foi privado provisoriamente de liberdade por cerca de 11 dias, né, isso porque em Belo Horizonte a gente tem essa privação de liberdade, ele acaba sendo reduzida, mas acaba que é um sistema que acaba tem várias injustiças também, e é um sistema que ele é muito seletivo, né, e tem várias pesquisas que demonstram isso.
né? E uma indicação de um podcast que me inspirou muito para essa aula de hoje, né? Um podcast do IBCCRIM, né? Sistema de Justiça Juvenil, né? Do IBCCRIM, né? Que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? Então, eu queria fazer essas sugestões para quem se interessou sobre a discussão que a gente fez aqui hoje, né? E agora eu queria, né, agradecer a presença de todos, né? E queria abrir para as perguntas aí dos colegas, amigos, enfim, para todos que estão presentes aqui. Quem quiser, pode pedir para a Luísa, gente, que está me ajudando com a moderação aqui das turmas, manda no chat que a gente pode abrir o áudio. Ô, Vitor, então, em relação às perguntas, o Fica Vivo perguntou se você consegue explicar por que alguns indicadores estão tão abaixo da meta. Deixa eu ver, só ver o site aqui. Ah, tá. Pois então, essa é uma questão que, às vezes, se tiver alguém aqui do sócio educativo, poderia até nos ajudar a explicar, né? Eu acabei ocultando um pouco essa discussão dos indicadores, né? Alguém perguntou, tá, meu e-mail faltou um L ali, minha irmã acabou corrigindo aí, então, quem tiver alguma dúvida, manda lá, né? Quando nos indicadores, acaba que às vezes pode ser um problema, não da execução, mas às vezes de eu até discuti com uma colega aí, que faz um pouco dessa misturação, pode ser um pouco da pactuação, às vezes teve uma na hora que foi pactuar a meta, às vezes teve uma sobrepactuação, né, achou que ia executar mais do que realmente poderia, né, então, como eu não trabalho mais no justificativo, fica um pouco difícil de eu avaliar o problema de cada um, mas a ideia da gente ter indicadores é justamente para que a gente consiga discutir caso a caso, que a gente consiga ver por que esse indicador está ruim, esses indicadores eles são estratificados por cada unidade, então a gente consegue avaliar por que em tal unidade consegue cumprir tal indicador, qual unidade não tem, né? Então eu não vou, se tiver alguém do sócio educativo que quiser falar um pouco disso, né? Eu não vou entrar muito, porque o que eu estou falando são de hipóteses, né? Então eu não tenho tanta propriedade para poder falar. Então, mas se alguém tiver aí, quiser falar um pouco desses indicadores, né, poderia esclarecer. Mas o que eu posso sugerir são hipóteses, né? Eu acho que tem a ver com a própria momento de pactuação, né, dessas metas. Mais alguém, gente, tem dúvidas? Podem ligar o microfone. Será que vocês conseguem? Se alguém tiver alguma consideração para fazer? Um questionamento? Ô, professor. Oi. Eu não sei. É Clara. Oi, Clara. Eu não sei se essa é uma discussão que existe no Brasil ou no mundo e tal, mas existe alguma discussão, alguma tendência, sei lá, sobre abolir o sistema o sistema socioeducativo, no sentido de tipo, considerar que tirar as crianças do convívio, as crianças e os adolescentes do convívio da família, não seria uma forma de tornar mais vulnerável crianças e adolescentes que já estão numa situação vulnerável? Porque eu imagino que o adolescente que venha cometer uma infração, ele é talvez o adolescente que esteja em uma situação ainda mais vulnerável. Aí eu queria saber se colocar essa criança, separar ela da família, não é colocar ela em uma situação de vulnerabilidade ainda maior? Obrigado pela pergunta, Clara. Eu acho que esse discurso, de fato, existe, né, mas eu acho que é mais no campo, né, como acho que alguns colegas me perguntaram ao longo do curso, a gente tem um movimento aí de abolicionismo penal, né, como eu já disse, eu não vou entrar nesses detalhes hoje, eu não sou totalmente adepto, né, da mesma forma que tem essa discussão
para as crianças, do sistema adulto, a gente também tem essa discussão para as crianças e adolescentes, né? Eu, como já disse, né, durante nosso curso, eu não sou totalmente adepto dessa perspectiva, eu sou mais uma perspectiva, adepto de uma perspectiva da gente pensar em medidas de desencarceramento e não em abolir o sistema também, né? Então, e também porque acaba que a gente está dialogando com o sistema, com discussões, pensando em estratégia, num discurso não só acadêmico, mas numa perspectiva de um discurso político, que é o que eu tento aderir. Eu acho que o sistema hoje, né, a gente está muito mais numa perspectiva de tentar demonstrar o que existe hoje funciona, né, e para isso a gente precisa de cada vez mais dados para poder qualificar as nossas análises, né, para poder demonstrar que o nosso que o sistema, que o ECA, né, defendeu o ECA, defendeu a Constituição, né, eu sou mais adepto de uma perspectiva de defender o sistema da forma como que ele é, por mais que isso traga, ele seja problemático, né, e eu concordo com você, que realmente é um pouco problemático, mas eu acho que quando a gente vê o discurso político hoje, né, o debate político hoje, é um debate muito mais conservador. Então, a minha perspectiva enquanto gestor, enquanto e minha abordagem política também sobre o tema, é de que a gente tem que defender o que existe, sabe? Eu acho que é um pouco ilusório pensar em abolicionismo penal enquanto a grande discussão do que a gente tem hoje é para defender o que existe, né? Então, essa é a minha consideração em relação a isso, pelo menos. Obrigada, professor. Pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida que vocês tenham? Pessoal, eu acho, então, que não fico... A Ana Cristina perguntou se vai ter acesso aos slides. Tá, eu vou mandar os slides, sim, né, e quem tiver qualquer dúvida, eu vou mandar aqui no grupo. Quem ficar aqui no grupo, eu vou tentar mandar aqui agora. Só vou terminar de fazer os agradecimentos finais e já coloca aqui. Então, quem quiser essa apresentação, fica aí, não sai não, viu, gente? Né? Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Eu acho que eu acabei falando demais um pouco, queria ter falado um pouco menos para dar mais espaço para vocês falarem, né? Então, eu queria, eu estou vendo aí que tem muitos familiares, tem muitos amigos aí, que eu estou vendo aí nos comentários, tem alguns professores mesmo, inclusive, que eu tive, colegas pesquisadores que estão participando aí, gestores, né, tem muitos alunos aí participando, né, que estavam me acompanhando ao longo do curso, né, eu queria, então, agradecer a presença de todos vocês que tiveram paciência de estar me ouvindo aqui, né, foi um prazer poder estar falando desse tema, né, que é o que eu pesquiso já há bastante tempo, dizendo que quem não teve oportunidade de ouvir tudo, a Fundação vai acabar disponibilizando no YouTube essa é minha aula de hoje, né, e eu fico à disposição para poder dialogar com qualquer um que tenha qualquer dúvida, né, qualquer pergunta aí, sintam-se à vontade depois aí para a gente estar trocando uma ideia, né, por e-mail, né, pode, enquanto eu estou terminando aqui, pode mandar mais perguntas aí que eu tento responder, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, de verdade, eu tive uma presença massiva aí, eu nem esperava tanta gente participando, né? Então, obrigado a todos, né? Eu vou colocar o link aqui, né? E boa tarde também para todos. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser participar. Para quem quiser ter essa apresentação. Eu estou com dificuldade.